Surata 10, Yunis, Jonas. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Aleph, Lam, Ra. Eis aqui os versículos do livro da sabedoria. Estranham, acaso, as pessoas, que tenhamos inspirado um homem de seu povo, dizendo-lhe, admoesta os homens e avisa os crentes que terão uma sublime dignidade junto ao seu Senhor? Todavia, os incrédulos dizem dele, é um mago declarado. Vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias, logo assumiu o trono para reger todas as coisas. Junto a ele ninguém poderá interceder, sem sua permissão. Tal é Alá, vosso Senhor. Adorai-ó, pois. Não meditais? A ele retornareis todos. A promessa de Alá é infalível. Ele origina a criação, e logo a faz reproduzir, para recompensar equitativamente os crentes que praticam o bem. Os incrédulos, porém, terão por bebida a água fervente um doloroso castigo, por sua incredulidade. Ele foi quem originou o sol iluminador e a lua refletidora, e determinou as estações do ano, para que saibais o número dos anos e seus computos. Alá não criou isto senão com prudência, ele elucida os versículos aos sensatos. Na alternação da noite e do dia, e no que Alá criou nos céus e na terra, há sinais para os tementes. Aqueles que não esperam o nosso encontro, comprazem-se com a vida terrena, conformando-se com ela, e negligenciam os nossos versículos. Sua morada será o fogo infernal, por tudo quanto tiverem lucrado. Quanto aos crentes que praticam o bem, seu Senhor os encaminhará, por sua fé, aos jardins do prazer, abaixo dos quais correm os rios, onde sua prece será, glorificado sejas, ó Alá. Aí a sua mútua saudação será, em paz. E o fim de sua prece será, louvado seja Alá, Senhor do Universo. Se Alá apressasse o mal aos humanos, como eles apressam o bem para si, alcançariam rapidamente o seu destino. Porém, abandonaremos, vacilantes em sua transgressão, aqueles que não esperam comparecer perante nós. E se o infortúnio açoita o homem, ele nos implora, que ele esteja deitado, sentado ou em pé. Porém, quando o libertamos de seu infortúnio, ele que caminha, como se não nos tivesse implorado quando o infortúnio o açoitava. Assim foram abrilhantados os atos dos transgressores por Satanás. Aniquilamos gerações anteriores a vós por sua iniquidade, porque, apesar de lhes haverem apresentado os seus mensageiros as evidências, jamais creram. Assim castigamos os pecadores. Depois disso, designamos-vos sucessores deles na terra, para observarmos como vos iríeis comportar. Mas, quando lhes são recitados os nossos versículos esclarecedores, aqueles que não esperam o comparecimento perante nós, dizem, apresenta-nos outro Alcorão que não seja este, ou, por outra, modificado. Dize, e não me incumbe modificá-lo por minha própria vontade, atenho-me somente ao que me tem sido revelado, porque temo o castigo do dia terrível, se desobedeço ao meu Senhor. Dize, se Alá quisesse, não vô-lo teria eu recitado, nem ele vô-lo teria dado a conhecer, porque antes de sua revelação passei a vida entre vós. Não raciocinais ainda? Haverá alguém mais injusto do que quem forja mentiras acerca de Alá ou desmente os seus versículos? Jamais prosperarão os pecadores. E adoram, em vez de Alá, os que não podem prejudicá-los nem beneficiá-los, dizendo, estes são os nossos intercessores junto a Alá. Pretendeis ensinar a Alá algo que ele possa ignorar dos céus e da terra? Glorificado e exaltado seja de tudo quanto lhe atribuem. A princípio, os humanos formavam uma só comunidade, e então, dividiram-se. Porém, se não tivesse sido por uma palavra proferida por teu Senhor, ter-se-iam destruído, por causa de suas divergências. Dizem, por que não lhe foi revelado um sinal de seu Senhor? Dize, o desconhecido só a Alá pertence, aguardai, pois, que eu serei um dos que convosco aguardam. Se agraciarmos os homens com a nossa misericórdia, depois de lhes haver açoitado o infortúnio, ainda assim desmentirão os nossos versículos. Dize, Alá é rápido em planejar. Sabei que os nossos mensageiros registram tudo quanto tramais. Ele é quem vos encaminha na terra e no mar. Quando se acham em naves e estas singram o oceano ao sabor de um vento favorável, regozijam-se. Mas, quando os açoita uma tormenta e as ondas os assaltam por todos os lados, e creem naufragar, então imploram sinceramente a Alá, se nos salvares deste perigo, contar-nos-emos entre os agradecidos. Mas, quando os salva, eis que causam, injustamente, iniquidade na terra. Ó humanos, sabei que a vossa iniquidade só recairá sobre vós, e isso é somente um entretenimento na vida terrena. Logo retornareis a nós, e então vos inteiraremos de tudo quanto tiverdes feito.
O exemplo da vida terrena equipara-se à água que enviamos do céu, a qual mistura-se com as plantas da terra, de que se alimentam os homens e o gado, e quando a terra se enfeita e se engalana, a ponto de seus habitantes querem ser seus senhores, açoita ao nosso desígnio, seja noite ou de dia, deixando-a desolada, como se, na véspera, não houvesse sido verdejante. Assim elucidamos os versículos àqueles que refletem. Alá convoca a morada da paz e encaminha a senda reta a quem lhe apraz. Aqueles que praticam o bem obterão o bem e ainda algo mais, nem a escuridão, nem a ignomínia anuviarão os seus rostos. Eles serão os diletos do paraíso, em que morarão eternamente. Aqueles que cometerem maldade serão pagos na mesma moeda, e a ignomínia os cobrirá. Não terão defensor junto a Alá, estarão como se seus rostos estivessem cobertos por lúgubres pedaços da noite. Serão os condenados ao inferno, em que morarão eternamente. No dia em que os congregaremos a todos, diremos aos idólatras: ficai onde estáis, vós e vossos parceiros. Logo os separaremos, e então, seus parceiros lhes dirão: e não era a nós que adoráveis. Basta Alá por testemunha entre nós e vós, de que não nos importava a vossa adoração. Aí toda a alma conhecerá tudo quanto tiver feito, e serão devolvidas a Alá, seu verdadeiro Senhor, e tudo quanto tiverem forjado desvanecer-se-á. Dize: quem vos agracia com os bens do céu e da terra? Quem possui poder sobre a audição e a visão? Quem faz surgir o vivo do morto e o morto do vivo? E quem rege todos os assuntos? Dirão: Alá. Dize, então, por que não o temeis? Tal é Alá, vosso verdadeiro Senhor, e que há, fora da verdade, senão o erro? Como, então, vos afastais? Assim se cumpriu a sentença de teu Senhor sobre os depravados, porque não creram. Pergunta-lhes: existe algum ídolo, dentre os vossos, que possa originar a criação, e então reproduzi-la? Dize-lhes, a seguir: em Alá é quem origina a criação e então a reproduz. Como, pois, vos desviais? Pergunta-lhes: existe algum ídolo, dentre os vossos, que possa guiar-vos à verdade? Dize: em só Alá guia a verdade. Ora, quem guia a verdade não é mais digno de ser seguido do que quem não o faz, sendo, ao contrário, guiado. Que vos sucede, pois? Como julgais assim? Sua maioria não faz mais do que conjecturar, e a conjectura jamais prevalecerá sobre a verdade, Alá bem sabe tudo quanto fazem. É impossível que este Alcorão tenha sido elaborado por alguém que não seja Alá. Outro sim, é a confirmação das revelações anteriores a ele e a elucidação do livro indubitável do Senhor do Universo. Dizem: em ele o forjou. Diz: compõe, pois, uma surata semelhante às dele, e podeis recorrer, para isso, a quem quiserdes, em vez de Alá, se estiverdes certos. Porém, desmentiram o que não lograram conhecer, mesmo quando a sua interpretação não lhes havia chegado. Do mesmo modo seus antepassados desmentiram. Repara, pois, qual foi o destino dos injustos. Entre eles, há os que creem nele, ou ao Corão, e os que o negam, porém, teu Senhor é o mais conhecedor dos corruptores. Mas, se te desmentem, dize-lhes: os meus atos só a mim incumbem, e a vós os vossos. Estais isentos do que eu faço, assim como estou isento de tudo quanto fazeis. Entre eles há os que te escutam. Poderias fazer ouvir os surdos, uma vez que não entendem? E há os que olham para ti, acaso, poderias fazer ver os cegos, uma vez que não enxergam? Alá em nada defrauda os homens, porém, os homens se condenam a si mesmos. Recorda-lhes o dia em que ele os congregará, como se não houvessem permanecido no mundo mais do que uma hora do dia, reconhecer-se-ão entre si. Então, aqueles que tiverem negado o comparecimento ante Alá, serão desventurados, e jamais serão encaminhados. Ainda que te mostremos algo do que lhes prometemos, ou mesmo que te recolhamos até nós, ou antes disso, seu retorno será para nós. Alá é testemunha de tudo quanto fazem. Cada povo teve seu mensageiro, e quando seu mensageiro se apresentar, todos serão julgados equitativamente e não serão injustiçados. E dizem aos incrédulos quando se cumprirá esta promessa? Dize-o, se estiveres certo. Dize-lhes: e não posso acarretar mais prejuízos nem mais benefícios além dos que Alá quer. Cada povo tem seu destino e, quando este se cumprir, não poderá atrasá-lo nem adiantá-lo numa só hora. Dize: em que vos pareceria, se seu castigo vos surpreendesse durante a noite ou de dia? Que porção dele os pecadores pretenderiam apressar? Quando tal acontecer, crereis, então, nele? Qual? Crereis, então,
quando, até agora, não tendes feito mais do que o opressar? Será dito, então, aos injustos, aprovai o castigo eterno. Sereis, acaso, castigados pelo que não cometestes? Pedir-te-ão que os inteiros dos fatos, e é isso verdade? Dize, em sim, por meu Senhor que é verdade, e jamais podereis impedi-lo. Se todo ser injusto possuísse tudo quanto existe na terra, tudo daria para a sua redenção. Sentirão o arrependimento quando virem o castigo. Então serão julgados equitativamente e não serão injustiçados. Não pertence, acaso, a Alá tudo quanto existe nos céus e na terra? Não é verdadeira a promessa de Alá? Porém, a maioria o ignora. Ele dá a vida e a morte, e a ele retornareis. Ó humanos, já vos chegou uma exortação do vosso Senhor, a qual é um bálsamo para a enfermidade que há em vossos corações, e é orientação e misericórdia para os crentes. Dize, contentai-vos com a graça e a misericórdia de Alá. Isso é preferível a tudo quanto entesourarem. Dize ainda, reparastes nas dádivas que Alá vos envia, as quais classificais em lícitas e ilícitas. Dize-lhes mais, acaso, Alá vô-lo autorizou, ou forjais mentiras acerca de Alá? Em que pensarão no dia da ressurreição aqueles que forjam mentiras acerca de Alá? Alá é agraciador para com os humanos, porém, sua maioria não agradece. Em qualquer situação em que vos encontrardes, qualquer parte do Alcorão que recitardes, seja qual for a tarefa que empreenderdes, seremos testemunha quando nisso estiverdes absortos, porque nada escapa ao teu Senhor, nem do peso de um átomo ou algo menor ou maior do que este, na terra ou nos céus, pois tudo está registrado num livro esclarecedor. Não é, acaso, certo que os diletos de Alá jamais serão presas do temor, nem se angustiarão? Estes são os crentes, e são tementes. Obterão o anúncio de boas novas na vida terrena e na outra, as promessas de Alá são imutáveis. Tal é o magnífico benefício. Que suas palavras não te angustiem, uma vez que a glória pertence integralmente a Alá, que é o Oneuvinte, o Sapientíssimo. Não é certo que é de Alá aquilo que está nos céus e na terra? Que pretendem, pois, aqueles que adoram os ídolos em vez de Alá? Não seguem mais do que a dúvida e não fazem mais do que inventar mentiras. Ele é quem estabeleceu a noite para o vosso descanso e o dia luzente, para tornar as coisas visíveis. Nisto há sinais para os que escutam. Dizem, Alá teve um filho. Glorificado seja Alá, ele é opulento, seu é tudo quanto há nos céus e na terra. Que autoridade tendes, referente a isso? Direis acerca de Alá o que ignorais? Diz, aqueles que forjam mentiras acerca de Alá não prosperarão. Terão seu gozo neste mundo, então seu retorno será a nós, depois lhes infligiremos o severo castigo, por sua incredulidade. Narra-lhes a história de Noé, quando disse ao seu povo, ó povo meu, se a minha permanência entre vós e minha exortação, referentes aos versículos de Alá, vos ofendem, em Alá confio. Decidi-vos, vós e vossos ídolos, e não oculteis vossa decisão, então, hostilizai-me e não me poupeis. Caso contrário, sabei que não vos exijo retribuição alguma por isso, porque minha recompensa só virá de Alá, e foi-me ordenado que fosse um dos submissos. Porém, desmentiram-no e, então, salvamo-lo, juntamente com aqueles que estavam com ele, na arca, e os designamos sucessores na terra, e afogamos aqueles que desmentiram os nossos versículos. Repara, pois, qual foi o castigo dos que foram advertidos. Logo, depois dele, enviamos mensageiros aos seus povos, os quais lhes apresentaram as evidências, mesmo assim não creram no que antes haviam desmentido. Assim, sigilamos os corações dos transgressores. Logo depois deles enviamos, como nossos sinais, Moisés e Arão ao faraó e seus chefes, porém, estes ensoberbeceram-se e tornaram-se um povo de pecadores. Mas, quando lhes chegou a nossa verdade, disseram, e isto é pura magia. Moisés lhes disse, ousais dizer que a verdade que vos chega é magia? Sabei que os magos jamais prosperarão. Disseram, vieste, acaso, para desviar-nos do que vimos praticarem os nossos pais e para que o predomínio, na terra, seja para ti teu irmão? Nunca creremos em vós. Então, o faraó disse, trazei-me todo o mago hábil, a que encontrardes. E quando chegaram os magos, Moisés lhes disse, arremessai o que tendes a arremessar. Porém, quando arremessaram, disse Moisés, o que haveis feito é magia, e certamente Alá o anulará, porque ele não apoia a obra dos corruptores. Alá estabelece a verdade com as suas palavras, ainda que isto desgoste os pecadores.
Porém, salvo uma parte do seu povo, ninguém acreditou em Moisés por temor de que o faraó e seus chefes os oprimissem, porque o faraó era um déspota na terra, era um dos transgressores. E Moisés disse: Ó povo meu, se realmente credes em Alá, confiai-vos em ele se sois submissos. Disseram: e em Alá confiamos. Ó Senhor nosso, não permitas que fiquemos afeitos à fúria dos injustos, e com a tua misericórdia salva-nos do povo incrédulo. E revelamos a Moisés e a seu irmão em erigir abrigos para o vosso povo no Egito, e fazei dos vossos lares um templo, observai a oração, e anuncia, ó Moisés, as boas novas aos crentes. E Moisés disse: Ó Senhor nosso, tens concedido ao faraó e aos seus chefes esplendores e riquezas na vida terrena e assim, ó Senhor nosso, puderam desviar os demais da tua senda. Ó Senhor nosso, arrasa as suas riquezas e oprime os seus corações, porque não crerão até verem o doloroso castigo. Disse-lhes: Alá, vossa súplica foi atendida, apegai-vos, pois, à vossa missão e não sigais as sendas dos ignorantes. E fizemos atravessar o mar os israelitas, porém o faraó e seu exército perseguiram-nos injusta e hostilmente até que, estando a ponto de afogar-se, o faraó disse: Creio agora que não há mais divindade além do Alá em que creem os israelitas, e sou um dos submissos. E foi-lhe dito: Agora creis, ao passo que antes te havias rebelado e eras um dos corruptores. Porém, hoje salvamos apenas o teu corpo, para que sirvas de exemplo à tua posteridade. Em verdade, há muitos humanos que estão negligenciando os nossos versículos. E concedemos aos israelitas um agradável abrigo e os agraciamos com todo o bem. Mas disputaram entre si, depois de receberem o conhecimento. Teu Senhor julgará entre eles pelas suas divergências, no dia da ressurreição. Porém, se estás em dúvida sobre o que te temos revelado, consulta aqueles que leram o livro antes de ti. Sem dúvida que te chegou a verdade do teu Senhor, não sejas, pois, dos que estão em dúvida. Nem tampouco dos que desmentem os versículos de Alá, porque serão desventurados. Aqueles que merecem a sentença de teu Senhor não crerão, ainda que lhes chegue qualquer sinal, até verem o doloroso castigo. Se o povo de uma única cidade cresce, sua crença ser-lhe-ia benéfica, exceto quando o povo de Unis, a Jonas, acreditou, liberamo-lo do castigo da desonra na vida terrena e o agraciamos temporariamente. Porém, se teu Senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente. Poderias, ó Mohammed, compelir os humanos a que fossem crentes? Em verdade, não é dado a ser nenhum crer sem a anuência de Alá. Ele destina a abominação àqueles que não raciocinam. Diz: contemplai o que há nos céus e na terra. Mas sabei que de nada servem os sinais e as advertências àqueles que não creem. Aguardam, acaso, outra sorte que não seja de seus antecessores? Diz-lhes ainda: aguardai, pois, que aguardarei convosco. Então, salvaremos os nossos mensageiros, juntamente com os crentes, porque é nosso dever salvá-los. Diz-lhes mais: ó humanos, se estáis em dúvida quanto à minha religião, sabei que eu não adorarei o que vós adorais em vez de Alá, outro sim, adoro Alá, que recolherá as vossas almas, e tem-me sido ordenado ser um dos crentes. E, ó Muhammad, orienta-te para a religião monoteísta e não sejas um dos idólatras. Não invoques, em vez de Alá, o que não pode favorecer-te nem prejudicar-te, porque se o fizeres, serás, então, um dos injustos. E se Alá te infligir algum mal, ninguém, além de ele, poderá removê-lo, e se ele te agraciar, ninguém poderá repelir a sua graça, a qual concede a quem lhe apraz, dentre seus servos, porque ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. Dize, ó humanos, já vos chegou a verdade do vosso Senhor, e quem se encaminha o faz em benefício próprio, e quem se desvia o faz em seu próprio prejuízo, porque não sou o vosso guardião. Observa, pois, o que te foi revelado, e persevera, até que Alá decida, porque é o mais equânime dos juízes.